Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Bem-vindos a mais uma aula do curso Contexto do Novo Testamento. Nesta aula, vamos conhecer um pouco sobre os grandes mestres da lei e da Torá que eram contemporâneos de Jesus. Vamos descobrir quem eram os famosos Hillel e Shammai. E no final da aula vamos analisar como Jesus interpretava os ensinamentos desses dois mestres da lei. Mas antes, é muito importante que você não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like, aperte lá na mãozinha no positivo, dê lá aquele sinalzinho de aprovação, inscreva-se no canal e compartilhe essa aula com o maior número de pessoas. O objetivo principal das nossas aulas é, obviamente, explorar o contexto, o ambiente do Novo Testamento. E eu sempre digo isso em todas as aulas aqui, para que, com isso, tenhamos uma visão mais apurada, tenhamos uma compreensão daquele ambiente, do contexto, e que essa visão seja mais abrangente, para podermos compreender como as coisas realmente eram naquele momento da história. E tentarmos entender o cotidiano de Jesus e os princípios das ideias que basearam a formação do cristianismo. Na aula passada, nós explicamos como funcionava o Sinédrio e mostramos que a liderança dessa grande assembleia, na liderança de toda essa assembleia, estavam duas pessoas e chamavam-se os Zugote. Mas quem eram os Zugote? Zugote significa os pares. Nos tempos antes da Era Comum, ou seja, antes do primeiro século, os dois sábios judeus que lideravam o Sinédrio, eles recebiam essa designação. O Sinédrio judaico era a corte, era o legislativo supremo da antiga Israel. O Sinédrio era responsável por administrar a justiça e representar o povo judeu perante as autoridades romanas. O Sinédrio ele era composto de juízes que interpretavam e aplicavam a Torá, a lei de Moisés, tanto a lei oral quanto a lei escrita. A própria palavra sinédrio vem do hebraico Sanhedrin e do grego synedrion, que significa assembleia sentada. Esse sinédrio estava sob o comando, como já dissemos, de dois, por assim dizer, rabinos principais, e eram chamados de Zugote, os pares. O grande sinédrio incluía um chefe, um príncipe, e a designação dele era o nazi, que era o sumo sacerdote, às vezes, nem sempre, mas geralmente era o Kohen Gadol, sumo sacerdote. E o segundo membro, uma espécie de vice-presidente, era o Av Beit Din, o pai da casa de julgamento, além dos outros 69 integrantes que se sentavam em um semicírculo para resolverem as questões. Esses dois sábios, ou seja, os Zugote, nem sempre precisavam pensar igual, ou seja, eles não precisavam concordar de forma semelhante em determinados assuntos. Cada um deles tinha as suas opiniões e às vezes as opiniões eram controversas sobre determinados assuntos. Dessa forma, constituíam duas casas, a casa do nazi e a casa do Av Beit Din. E quando expunham assim as ideias dessa forma, as questões debatidas, essas questões eram expostas e resolvidas para o bem comum. Seguindo esse formato, os rabinos começaram a formular os princípios fundamentais da metodologia interpretativa das suas crenças e práticas. Muito bem, vamos conhecer um pouco sobre esses grandes mestres, Hillel e Shammai, que foram um dos mais famosos pares, ou Zugote. Vamos tentar demonstrar um pouco do que eles argumentavam e ainda
Tentaremos mostrar como Jesus interpretava o ensino desses dois mestres, que eram os seus contemporâneos. Vamos expor a nossa aula da seguinte forma. Primeiro, vamos falar do Sinédrio e o Zugote. Segundo, a vida e os ensinamentos de Hillel. Terceiro, a vida e os ensinamentos de Shammai. Quarto, os debates entre a casa de Shammai e a casa de Hillel. E, em quinto lugar, vamos analisar um pouco do pensamento de Jesus sobre a questão do divórcio em relação aos debates entre a casa de Shammai e a casa de Hillel. Muito bem, vamos à aula. Começaremos falando sobre o Sinédrio e a Era dos Zugote. A Era dos Zugote pode ser entendida como iniciada por volta de 500 a.C. até o ano 70 depois de Cristo. Esse ano que aconteceu a destruição do templo e parcialmente da cidade de Jerusalém, e é nesse período que começa a se estabelecer a tradição judaica propriamente dita, o desenvolvimento da teologia, a interpretação da Torá, que era passada oralmente, começou a ser desenvolvida nesse período. E é nesse período também que começam a surgir, preste atenção, os primeiros escritos do Novo Testamento. Ali por volta já do ano 70 já haviam alguns escritos. A Era dos Tanaim é considerada a partir dos anos 70 depois de Cristo. Percebam, a Era dos Zugotes terminou no ano 70 depois de Cristo e inicia a Era dos Tanaim. Esse período foi explicado na aula passada porque foi importante, muito importante mesmo, porque foi nesse período que surgiu na teologia judaica a formação da Mishnah. Então a Era dos Tanaim é o momento em que todas as tradições orais, aquelas tradições da Era dos Zugote que eram passadas oralmente, agora essas opiniões foram juntadas, foram escritas na Mishnah. E é nesse período que se inicia o estabelecimento do judaísmo rabínico. E é também muito importante para a igreja, porque na sua formação inicial, é nesse momento, na Era dos Tanaim, que a igreja passa a ser dominada por pessoas que já não pertenciam mais ao meio judaico, ao judaísmo. A igreja já passa a ser comandada, em sua maioria, pelos gentios. Então isso aconteceu na Era dos Tanaim. A Era dos Amoraim inicia por volta dos anos 220 e vai até o ano 500 depois de Cristo. Então preste atenção, eu vou repetir. A Era dos Tanaim começou no ano 70 com a destruição do templo e foi até por volta de 200, 220. Aí começa a Era dos Amoraim e vai até o ano 500 depois de Cristo. Esse período é marcado pela suplementação da Mishnah por um comentário muito bem elaborado. Percebam, já existia a Mishnah, que era a tradição oral passada por um livro, e agora foi elaborado um livro melhor, mais elaborado, com mais conteúdo, com muito mais comentário, e mais com muita autoridade na interpretação da Torá. Esse livro ficou conhecido como a Guemará. E esses escritos compõem o Talmud de Jerusalém e também o Talmud da Babilônia. É exatamente nesse período que o judaísmo rabínico passa a representar o judaísmo como um todo. É essa roupagem que temos até hoje de judaísmo, é exatamente o judaísmo rabínico, que surgiu por volta desse período, a Era dos Amoraim. Muito bem, a tradição judaica nos diz que foi justamente com os Zugote, foi com eles, que começa-se a destacar esse judaísmo propriamente dito. E os responsáveis são 5 pares de Zugote, que são os mais influentes para que isso acontecesse. Ou seja, são os mais famosos, por assim dizer. Esses 5 sábios, esses 5 pares de sábios Zugote, comandaram o Sinédrio em suas épocas. Cada um deles ocuparam os cargos de Nasi, presidente do
Sinédrio, e também o cargo de Av Ben Din, presidente da Casa de Julgamento. Vamos relacioná-los em ordem, falando seus nomes e sempre em primeiro o Nazi, depois o Av Ben Din. 2 5 famosos são Nazi, Yosef Ben Yosser, e o Av Ben Din, que é o par dele, Yosef Ben Yohanan. Depois o segundo par famoso, Yehoshua Ben Perahia, e o par dele, Av Ben Din, Nitai de Arbela. O terceiro par famoso, Yehudá Ben Tabai, e o Av Ben Din, Shimeon Ben Shetá. O quarto par famoso de Zugot é Shemaia, é o Nazi, e o Av Ben Din, Av Talion. E agora sim chegamos ao quinto, que são os mais famosos de todos e que é o motivo do nosso estudo dessa aula. O Nazi, presidente do conselho, ou presidente do Sinédrio, Hillel, e o Av Ben Din, pai da casa de julgamento, Shammai. Os Zugotes, os pares, foram notáveis sábios da Torá, que forneceram um saldo de interpretação da Torá, o governo, a legislação. Tudo isso eles eram responsáveis no antigo Israel. Quando a lei e a Torá e suas cercas, nós falamos isso na aula passada, deveriam ser executadas, era esse par de sábios que decidiam como aplicariam essas leis, essas cercas. O par mais famoso, como já acabamos de falar, foram Hillel e Shammai. Os Zugotes foram os principais estudiosos da geração e, de acordo com a tradição, em conjunto, os dois em conjunto conduziam o Sinédrio. O Sinédrio de Israel, de acordo com a tradição judaica, a Grande Assembleia, ela foi formada lá no exílio babilônico. Recebeu esse nome Sinédrio, conselho, em grego é Sinedrion, e significa sentados juntos. O Nazi, o presidente, e o Av Ben Din, o chefe do tribunal, ou chefe da casa de julgamento, eles presidiam os outros 69 anciões que governavam os assuntos de Israel. Normalmente, o papel do Nazi foi cumprido por um descendente da casa de Davi, geralmente de linhagem real da casa de Davi. O Nazi foi muitas vezes visto como um príncipe, como um líder político proeminente em toda Israel. E é interessante notar que a palavra nazi em hebraico, na língua hebraica, significa literalmente príncipe. Esse era o Nazi. O seu vice-presidente, por assim dizer, o Av Ben Din, ou a pronúncia melhor, Av Bet Din, era o chefe do tribunal e atuava, como eu disse aqui, como um vice-presidente. Mas também tinha suas próprias responsabilidades e eram únicas. E como o próprio nome já define ele, é o pai da casa de julgamento. A tradição judaica explica que o papel do Av Ben Din era de se certificar que todas as decisões consideradas pelo conselho do Sinédrio, tudo aquilo que fosse decidido tinha que ser legal e adequado e, principalmente, deveria estar de acordo com a luz da Torá. Esse era o papel do Av Ben Din, pai da casa de julgamento. Certificar-se que todas as leis estavam de acordo com a Torá. Já o trabalho do Nazi era de se certificar que todas as divergências, todas as questões fossem resolvidas pacificamente. E é importante que a compaixão, o amor para com os irmãos que estão descritos lá na Torá, ele tinha que se certificar que, em hipótese alguma, nada daquilo fosse ignorado no processo da aplicação da lei. Percebam a beleza dessa formação, percebam que trabalho magnífico, porque o trabalho de um complementava o trabalho de outro. Esses eram os deveres do Nazi e do Av Ben Din, que seria, no caso, o Nazi, o Hillel, e o Av Ben Din, o Shammai. Os membros do Sinédrio eram grandes estudiosos da Torá.
Eram sábios, cultos, e eles pertenciam às mais diversas classes da sociedade judaica. Eram sacerdotes, escribas, nobres, eram homens de negócio. Todo negócio de Israel, o camarada se destacava, era um homem digno, ele poderia pertencer ao Sinédrio. Muitos deles desempenhavam, inclusive, o papel de líderes em suas comunidades locais. E muitas vezes, nessas comunidades, eles atuavam como juízes locais e pertenciam ao Sinédrio. Muito bem, acho que já 2 aulas que eu falo sobre o Sinédrio já ficou bem entendido, mas nós vamos falar mais sobre esse assunto. Essa é uma temática até praticamente o final do curso Contexto. Muito bem, vamos falar agora sobre a vida e o ensino de Hillel. O Nazi Hillel, ele nasceu na Babilônia, por volta do ano 110 a.C., e morreu por volta do ano 10 depois de Cristo. Morreu na cidade de Jerusalém. Isso durante o tempo do rei Herodes, e quem era imperador romano era o imperador Augusto. Hillel, ele pertencia à tribo de Benjamim, isso por parte de pai, e ele era descendente do rei Davi por parte de mãe. O nome Hillel significa louvor em hebraico. Os irmãos estão acostumados com aleluia, né? Então percebam a raiz. Hillel pertencia à seita dos fariseus e a sua profissão era lenhador. Hillel exerceu a função de Nazi, presidente do Sinédrio, justamente na época de Jesus. Ao morrer, Hillel foi enterrado no Monte Meron, lá na Galileia, bem em frente ao túmulo de Shammai. Hillel era um mestre conhecido por sua paciência. Ele tinha muita bondade, ele tinha muita humildade. E como membro dos fariseus, ele fazia a aplicação da lei, da Torá, e, na maioria dos casos, de uma maneira mais branda. O Talmud fala sobre Hillel, como nesse exemplo, ouçam. Em tempos antigos, quando a Torá foi esquecida por Israel, Esdras veio da Babilônia e a restaurou. Então, foi outra vez esquecida, até que Hillel veio da Babilônia e a reestabeleceu. Isso está escrito no Talmud babilônico, Sukkah 20a. A Mishnah também fala sobre Hillel. Aquele que procura fama perde a sua reputação. Conhecimento que não cresce diminuirá. Quem não estuda merece morrer. Aquele que usa a coroa da Torá para o ganho material perecerá. Isso está escrito na Mishnah Pirkei Avot 1:13. Quando ele fala ali, quem não estuda merece morrer, ele está se referindo ao estudo da Torá, tá? Não é a faculdade, não é ensino médio, não, ele não está falando de ensino secular, ele está dizendo da Torá. Muito bem, o que está escrito mais na Mishnah sobre Hillel? Hillel diria, não te separes da comunidade, não acredita em ti mesmo até o dia de morrer, não julgue o teu próximo até teres te colocado em seu lugar. E não digas, quando eu me livrar das minhas preocupações, eu irei estudar. Porque talvez você nunca irá se livrar. Isso está escrito na Mishnah Pirkei Avot 2 e 4. Muito bem, vamos falar sobre a vida e o ensino de Shammai. Shammai é quase sempre mencionado junto com Hillel, principalmente quando as comparações polêmicas, né? Shammai, ele veio de uma família rica. O nome de Shammai significa medidor, avaliador. E isso provavelmente pode ter sido a sua profissão. O seu nome pode também indicar que ele trabalhou em alguma espécie de construção. Shammai também era membro da seita fariseus. Shammai tornou-se o Av Beit Din, o vice-presidente, o pai da casa de julgamento, no Sinédrio. E quando ele serviu, obviamente, serviu junto com o Hillel. Então eles formavam o Zugot. O par era Hillel e Shammai. Após a morte de Hillel, depois que Hillel morreu, Shammai então assumiu o posto de Nazi e ele passou a ser o Nazi do Sinédrio. Quando ele mesmo morreu, Shammai, quando ele morreu, ele foi enterrado
no Monte Meron, lá na Galiléia, bem de frente com Hillel. Porém, a diferença é que a tumba de Shammai era muito mais elaborada do que a de Hillel. Shammai consistentemente mostrou uma opinião muito mais conservadora. Ele era muito mais rígido. E então ele observava estritamente a Torá. Então a posição dele era bem mais severa em relação à posição de Hillel, que era mais brando. Apesar do seu ensinamento transmitir a bondade, a compaixão que existe na Torá, Shammai era conhecido por ser impaciente. Shammai tinha o pavio curto. Isso se comparado com Hillel. Shammai e Hillel eram muito diferentes em personalidade, em caráter e principalmente quando eles interpretavam a Torá. Eles fundaram escolas distintas, escolas bem diferentes de pensamento e compreensão do judaísmo. Essas duas escolas da Torá que eles fundaram no primeiro século influenciaram profundamente a compreensão do judaísmo e lançaram o fundamento do judaísmo rabínico. E isso aconteceu na época de Jesus. A Mishnah fala sobre as coisas, os ditos ensinados por Shammai. Perceba o que Shammai falou. Faça do estudo da Torá a sua principal ocupação. Fale pouco, mas realize muito. E receba cada homem com um semblante amigável. Isso está escrito na Mishnah Pirkei Avot. Perceba que apesar dele dizer que receba cada homem com um semblante amigável, a própria tradição diz que ele não fazia isso, diz que ele era mais severo, né? Não é à toa que Jesus, em certa ocasião, falou que os fariseus diziam uma coisa e faziam outra totalmente diferente. Mas isso é assunto para uma outra aula. Cada argumento, essa é outra citação da Mishnah em relação a Shammai. Shammai dizia assim: cada argumento que é no nome de Deus está destinado a durar. Mas se não for no nome de Deus, não está destinado a permanecer. O que é um exemplo do nome de Deus? O argumento de Hillel e Shammai. E o que não é um exemplo do nome de Deus? É o argumento de Corá e todos os seus seguidores. Isso está na Mishnah Pirkei Avot, capítulo 5, versículo 17. Nesse caso, Shammai está se referindo àquela passagem do livro de Números, lá no capítulo 16, do 1 ao 50, que fala da revolta de Corá e Datã e Abiru, que se levantaram contra Moisés. Ok, vamos falar agora sobre os debates polêmicos entre Hillel e Shammai. O Talmud babilônico, em Shabá 31a, conta a história que uma vez um gentil veio diante de Shammai e disse para o mestre Shammai: mestre, converte-me na condição que você me ensine toda a Torá, mas só enquanto eu estiver de pé em um só pé. Shammai ficou chateado e empurrou ele para o lado, e empurrou com aquela vara de medição, aquele metro que ele carregava sempre. Esse mesmo gentil foi fazer a mesma coisa com Hillel. Chegou na frente de Hillel e falou para ele a mesma coisa que tinha dito para Shammai: você me ensina toda a Torá, mas só no tempo que eu ficar segurando uma perna. E ficar de pé em um pé só vai ser o tempo que você vai ter para me explicar toda a Torá. Hillel era mais calmo, mais brando e converteu esse gentil. Converteu como? Dizendo: o que é odioso para você, não faça para o seu companheiro. Esta é toda a Torá. O resto é só comentário. Agora vá e aprenda isso. Na maioria dos casos, as decisões da casa de Hillel, a Beit Hillel, eram preferidas, porque eram consideradas um pouco mais branda, um padrão mais aceitável. Inclusive no Talmud está escrito isso. No entanto, algumas vezes as pessoas optavam para seguir as regras mais rigorosas, as prescrições da casa de Shammai. E nós vamos ter um exemplo disso daqui a pouquinho. Shammai permaneceu na interpretação estrita e rígida dos mandamentos. Já falamos isso, que ele era bem mais rígido. Por exemplo,
Ele acreditava que as crianças não deveriam ser isentas do jejum de 24 horas no dia da expiação. E percebam que eu falei dia da expiação, e não dia do Yom Kippur, dia do perdão. Tá? Hillel acreditava em exceções. As regras atuais permitem que as crianças, as mães com crianças e qualquer um com a saúde fraca não jejue. Mas Shammai não. Shammai argumentou que até mesmo as criancinhas não deveriam ficar isentas. No dia da expiação, todos eles tinham que jejuar. E tinham que viver numa tenda temporária durante a festa dos tabernáculos. Hillel já via que podia haver exclusões usando o bom senso. Uma outra situação envolvendo os dois é essa que está descrita no Talmud. Percebam que está escrito no Talmud sobre as questões polêmicas entre a casa de Shammai e a casa de Hillel. Por 3 anos houve uma disputa entre Beit Shammai e Beit Hillel. O primeiro afirmando: a halachá está de acordo com o nosso ponto de vista. E o último contestando: a halachá está de acordo com o nosso ponto de vista. Em seguida, uma bat kol, ou seja, uma voz celestial, anunciou: as declarações de ambos são palavras do Deus vivo, mas a halachá está de acordo com as decisões da Beit Hillel. Isso está escrito no Talmud babilônico, Eruvim 13b. E, para quem não sabe, Bat Kol é uma voz celestial. A passagem paralela com essa também está no Talmud de Jerusalém, em Berahot 1 e 4. Muito bem, vamos agora falar um pouco sobre a lei de Moisés e o divórcio. É o debate mais forte na casa de Hillel e casa de Shammai, era sobre essas passagens da lei. Existem 2 passagens na lei que descrevem o divórcio. A primeira descreve o divórcio com base no abandono ou então do abuso. Está lá em Êxodo 21, versículo 10. A segunda descreve o divórcio com base na infidelidade sexual. Está lá em Deuteronômio 24, versículo 1. A passagem do Êxodo 21 e 10 permite que haja o divórcio se a mulher não cumprir com as obrigações, ou seja, abandonar as funções de esposa. E essas funções consistiam em preparar comida, cuidar da alimentação familiar, fazendo então o cuidado das roupas, sendo fiel ao marido, mantendo as relações matrimoniais. De acordo com a lei de Moisés, o divórcio seria injustificado, não teria justificativa se essas condições estivessem ocorrendo. Se estivesse tudo de acordo com isso que está descrito, a mulher está cuidando da comida, está cuidando da roupa do marido, está cuidando da família, está sendo fiel, está mantendo as relações, tudo certinho, tá? Ou seja, de acordo com a lei de Moisés, se isso está acontecendo, então o divórcio não tem porquê. Se existe provisão de alimento, provisão de roupa, provisão de sexo, a fidelidade sexual. Se a carta de divórcio for expedida, se for mandada uma carta de divórcio, mesmo havendo todas essas condições, então nesse caso, essa carta de divórcio será inválida. E a pessoa que está divorciada ainda é considerada casada. Perceba que esta é a interpretação apresentada no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 2 ao 12. Vamos falar mais sobre isso. Em Êxodo, a lei ainda descreve a condição para o homem casar com outra esposa, mesmo tendo a primeira. Perceba o que está escrito em Êxodo 21, do 10 ao 11. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. E se lhe não fizer essas 3 coisas, sairá de graça, sem dar dinheiro. Essas condições de comida, vestimenta, relações, tudo isso estava sempre implícito, fosse quantas fossem as mulheres que o homem daquela época tinha. Quando o homem, veja o que está escrito, né, em Deuteronômio 24, 1. Quando um homem tomar uma esposa, uma mulher,
e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, e é bom nós prestar atenção nessas palavras hebraicas, nesses termos hebraicos usados aqui, que essa é a questão do debate. Eu vou ler de novo o versículo. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, Timetzahem beniai, por nela encontrar coisa indecente, erevat davá, falhar uma carta de repúdio. Isso está em Deuteronômio 24:1. É muito importante, presta atenção nesses termos hebraicos, nós vamos falar deles um pouquinho mais adiante. O que diziam Hillel e Shammai e também o mestre Akiva sobre esses critérios da lei? Esses três mestres tinham posições diferentes em relação a esses versículos que acabamos de ler. O Beit Shammai, ou seja, a casa de Shammai, dizia: um homem não deveria se divorciar de sua esposa a menos que ele a considerou culpada de algum comportamento impróprio, como está escrito, porque ele tem encontrado alguma coisa indecente nela. Já a casa de Hillel, Beit Hillel, no entanto, dizia que, mesmo que ela tenha apenas estragado a comida, queimou feijão, queimou arroz, qualquer coisa dessa natureza, uma vez que está escrito, porque ele encontrou alguma coisa indecente nela. Já o Rabino Akiva dizia assim, que o homem pode divorciar-se da mulher, mesmo que ele encontre outra mulher mais bonita que ela. Porque, como se diz, se trata de acontecer que ela não agrada mais aos seus olhos. E isso está escrito lá no Talmud babilônico, em Gitin 90a. Então perceba que esses três mestres interpretavam a mesma passagem de uma maneira totalmente diferente. Por que eles faziam isso? Porque a palavra ali, coisa indecente, não achar graça, então ficava muito ambíguo, eles interpretavam de várias maneiras. Está escrito assim no Deuteronômio, vamos ler de novo. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, não será que, se não achar graça em seus olhos, Timetzahem beinaim, por nela encontrar coisa indecente, erevat davar, falhar uma carta de repúdio. É assim que está escrito no versículo. Pois é justamente nessas palavras que os rabinos discordavam entre si. Hillel, ele apelou à mesma frase, erevat davar, questão de indecência, mas só que ele salientou a palavra davar, que uma questão que pode ser qualquer coisa e qualquer razão. Então, para que o divórcio acontecesse, qualquer coisa era motivo, mesmo que fosse uma questão superficial. Então ele interpretou Erivat Davar como qualquer coisa. Já Shammai, ele apelou para essa mesma frase, Erivat Davar, mas ele salientou, ele frisou a palavra Erivat, a própria indecência, salientando que, para o divórcio, a questão está conectada ao comportamento fora, o comportamento impróprio no casamento, ou seja, o adultério, ou um comportamento ruim no casamento. Já o Rabino Akiva, ele foi muito mais longe. E para reforçar a opinião de Léo, ele disse que a razão para o divórcio pode ser uma mulher mais bonita que a esposa. Porque as palavras Timetzahem beinai, não achar graça, implica a preferência do marido por uma mulher mais bonita. Então ele não achou graça mais na esposa, viu uma mais bonita, então Timetzahem beinai, não achou graça. E dessa maneira eles interpretavam como lhe convinha. E tinha sentido do jeito deles explicar. Isso causou um debate muito polêmico. E durou até a época do Novo Testamento, quando Jesus entra em cena. Já vamos chegar lá. Muito bem. Hillel, Shammai e o Novo Testamento. Hillel e Shammai estavam mortos no momento em que o Novo Testamento foi escrito. Eles morreram, claro. Mas os seus discípulos continuavam a divulgar aqueles ensinamentos. Muito provavelmente, a interação
aquele diálogo que Jesus teve com os sábios no templo de Jerusalém, que está narrado lá em Lucas 2, tenha colocado ele em contato com os sábios de ambas as casas, tanto de Hillel quanto de Shammai. É razoável supor que o tipo de fariseus, aqueles que se opuseram a Jesus, lá em Mateus 23, eram da casa de Shammai. Enquanto que aquele grupo de fariseus que apoiaram Jesus, como por exemplo Nicodemos, lá em João 3, eles eram seguidores de Hillel. Existe um famoso fariseu, o Gamaliel II. Esse Gamaliel II, ele é neto de Hillel. E ele defendeu a causa dos apóstolos, a igreja já se formando, e ele defendeu veementemente a igreja naquele momento, os apóstolos. Está lá em Atos 5, capítulo 33 até o 39. Esse Gamaliel, o apóstolo Paulo, ele afirma, ele diz lá em Atos 22 e 30, que ele foi treinado pelo próprio Gamaliel I. Muito bem, então veja que os fariseus tiveram muito envolvimento com pessoas que fundaram a igreja. Jesus e a questão do divórcio. Bom, finalmente chegamos nessa parte. Alguns fariseus vieram a Jesus testando ele e começaram a questioná-lo. E qual era a questão? Se era lícito o homem se divorciar de uma mulher. Vamos ler o versículo. Alguns fariseus vieram a Jesus testando e começaram a questioná-lo se era lícito ao homem se divorciar de uma mulher. Em casa, os discípulos começaram a questioná-lo sobre isso novamente, e ele disse a eles: quem quer que se divorciar de sua mulher e se casar com outra, comete adultério com ela. E se ela própria se divorcia de seu marido e se casa com outro, está cometendo adultério. Essa é a passagem de Marcos 10, do 2 até o 12. Agora vamos ler a mesma passagem em Mateus, capítulo 19, do 3 até o 9. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido, que no princípio o Criador fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Disseram eles: então, por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiá-la? Disse ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas, no princípio, não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Os fariseus não estavam perguntando a Jesus algo que eles não sabiam. Eles estavam testando Jesus, pois eles estavam curiosos para saber qual era a opinião de Jesus. Se Jesus ia ficar do lado da casa de Shammai ou da casa de Hillel. De que lado será que ele vai ficar? Ou será que ele vai ficar contra os dois? Em Marcos, Jesus é perguntado assim: se é lícito ao homem repudiar a sua mulher. Ele já pergunta se é certo, perante a lei, o homem repudiá-la. Em Mateus, a questão é mais detalhada. Eles perguntam: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? A questão não era se o divórcio era permitido. Isso foi resolvido por Moisés. O argumento era sobre os motivos justos para o divórcio. Pode o divórcio ser iniciado por qualquer motivo ou existe uma lista de razões sérias para o divórcio? Hillel e Shammai sempre discutiram sobre isso. Tanto Hillel e Shammai quanto Jesus conheciam bem a lei de Moisés para o divórcio. Inclusive, a lei, ela ainda dizia sobre a segunda esposa. Perceba que está escrito em Êxodo 21, 10 e 11. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital,
e se não lhe fizer essas 3 coisas, sairá de graça sem dar dinheiro. O divórcio com base no abandono e o abuso foi outro motivo conhecido ensinado por Moisés. A negação das necessidades básicas, como o alimento, a roupa e as relações sexuais a um cônjuge, foi considerada uma razão tão válida quanto o adultério, a infidelidade conjugal, delineada lá em Deuteronômio 24:1. Na opinião de Jesus, a interpretação leniente, a tentativa de suavizar ou abrandar a lei da maneira que Hillel e seus seguidores adotaram, essa maneira comprometia a real intenção da Torá. Porque a ideia exposta na lei, na Torá, é que não haja divórcios. A própria lei do divórcio já foi uma exceção. Nesse caso, especificamente, Jesus ficou do lado da casa de Shammai e rejeitou o argumento da casa de Hillel, que o Hillel dizia: qualquer motivo é para divórcio. Em Mateus, Jesus citou a indecência marital e disse que isso é a única justificativa válida. Mas aí fica a pergunta: o que dizemos, o que faremos com os outros motivos que Moisés mencionou? Tem outros motivos. O problema legal central é quais motivos impróprios tornam o divórcio ilegítimo ou inválido. Com base no veredito de Jesus, um novo casamento nessa situação particular, divórcio impróprio, quando foi por motivo fútil, por motivos que não são legalizados. Então, esse tipo de casamento passaria então a ser considerado legalmente um adultério. Na verdade, Jesus foi perguntado se um divórcio poderia ser iniciado por qualquer motivo, estão lembrados? Eles estavam querendo validar a posição da casa de Léo. Eles estavam usando de esperteza. Eles queriam que Jesus dissesse: não, é como Léo falou, e como a Akiva falou também. Qualquer coisinha pode mandar a mulher embora. É claro que o mestre não ia falar isso. E a resposta de Jesus foi um enorme não. Ele deixou bem claro que o divórcio seria validado somente por razões adequadas na lei, na Torá. Então, ele ficou do lado da casa de Beit Shammai, ou seja, da casa de Shammai, nesse caso. E a sua resposta, a resposta que Jesus deu, deve ser entendida à luz dessa argumentação histórica entre as duas casas. Existiu aquele debate nas duas casas e a pergunta foi para ver para qual dos dois lados o Senhor Jesus ia pender. Jesus foi claramente informado sobre esse debate, ele sabia disso. Jesus conhecia muito bem a lei e sabia desse debate, por isso que ele não mencionou a questão do abandono ou outra razão legítima para o divórcio com a base na Torá. A resposta dele foi categórica para aqueles fariseus, porque ele estava dando uma resposta a uma questão particular. Ele não estava apresentando um ensino abrangente sobre o divórcio. O abandono não fazia parte da pergunta. A sua legitimidade é que foi perguntada. Sem a compreensão do contexto específico e a natureza desse debate que existia entre Hillel e Shammai sobre o divórcio, essa pergunta feita para Jesus e a resposta que ele deu provavelmente serão sempre mal interpretadas. Por isso, conhecer o contexto e não apenas um lado da conversa muda tudo, muda o assunto totalmente e dá uma compreensão melhor. Resumindo a nossa aula, nós podemos dizer que os sábios, conhecidos como Zugot, como eram Hillel e Shammai, bem como as escolas de interpretação rabínica da Torá que foram estabelecidas por eles, deixaram um legado magnífico na sociedade judaica do primeiro século. Nesse período, conhecido como o período do Segundo Templo, existiram muitos movimentos judaicos, apesar de que os que se destacavam eram o grupo conhecido como fariseu. Nessa época, não se pode assumir um judaísmo uniforme. Na era do Novo Testamento não existia só um judaísmo, existiam várias linhas. Porém, graças a esses movimentos e seus mestres como Hillel e Shammai, que eram mestres no ensinamento da Torá, as duas comunidades que sobrevivem até hoje, a comunidade judaica e a comunidade cristã, quanto à sua interpretação das Escrituras e a
prática devem muito mesmo a essas gerações de sábios, os Zugot, Hillel e Shammai. Os seus ensinamentos não devem ser ignorados, pois foram influenciadores, tanto no judaísmo rabínico quanto no cristianismo. E eles costumam oferecer pontos de referência para a compreensão da Torá e do Novo Testamento. Que Deus abençoe a todos. Espero revê-los na próxima aula com a graça de Deus.